Estou colocando para gravar para a gente iniciar. Na aula passada, a gente não finalizou o conteúdo de polímeros, né? Então, nós vamos finalizar o conteúdo de polímeros para daí, na sequência, a gente ir para a aula seguinte, ok? Então, polímeros, as propriedades dos polímeros. Então, vale lembrar que quando a gente pensa em polímero, nós estamos pensando num material, né, derivado de petróleo, que a gente conhece ele popularmente por uma de suas principais propriedades, que é a plasticidade, né? Quando a gente pensa em relação a plásticos, é por causa dessa propriedade de plasticidade, se moldar, se deformar. Então, entre essas propriedades, essa facilidade de moldagem se destaca resistência ao desgaste, a intempéries, depende do polímero, né? Nem toda a família de polímeros possui uma resistência igual, mas você tem polímeros com elevada resistência. Elasticidade com o peso reduzido. Uma das principais propriedades dos polímeros é o fato de serem leves. Então, o que acontece? Algo que nós podemos citar de interessante na indústria da aviação. Na verdade, quando a gente pensa na indústria da aviação, avião, a gente pensa metal. Não é errada essa associação, mas não é correta. Por quê? Hoje em dia os aviões eles são feitos de compósitos. O que seria o compósito, professor? O compósito, na verdade, ele combina, o próprio nome já diz composto, ele combina, ele é composto por polímeros, ligas poliméricas reforçadas com aí metais. Então, o que acontece? Você acaba tendo um produto com baixo peso e, na aviação, peso é tudo. O avião, quanto menor for seu peso, mais eficiente ele é. Então, por exemplo, muitos se questionavam em relação aos aviões da Azul. Ela opera com a frota da Embraer, ainda opera com mais de 80% das aeronaves dela, é a frota da Embraer. Então, como é que a Azul, um avião de 100 lugares, consegue fazer uma passagem a preço competitivo e ainda oferecer lanche, etc., enquanto a Gol e a TAM mal te dão um copinho d'água. E olha lá. E você ainda tem que pedir. Então, por quê? Porque os aviões da Embraer, eles possuem essa característica de relação peso-potência muito menor. Então, eles são extremamente competitivos. Então, quanto mais leve o avião, quanto mais leve for o avião, menor o consumo de combustível. O preço da passagem está diretamente relacionada ao valor de combustível. Então, é como se você ter um carro popular e ter um carro com motor maior. Evidentemente, ainda mais nesses dias de gasolina extremamente cara, o que vai acontecer? O carro popular vai ter uma autonomia maior, vai rodar mais quilômetros consumindo menos combustível. Mesma coisa o avião. E isto eles conseguem em ambas as duas pontas, né? Nós pegamos uma ponta a aviação, na outra ponta a indústria automobilística, com a redução através da utilização de polímeros para reduzir
peso das estruturas. Então, vocês podem observar os carros, são principalmente os carros populares, eles são totalmente feitos né, de polímeros, plástico. As portas, painel, tudo é plástico. Por quê? Porque é um material que reduz peso. Daí o pessoal vai lá, usa uma tinta com acabamento parecendo metal, fica bonitinho, vai lá e usa, né, um polímero que parece couro, e assim por diante. Então, se vocês pegarem no carro, quanto dele, de fato, é metal e quanto é polímero. Mesma coisa vale para o avião. Então, devido a esta capacidade de elasticidade com peso reduzido. Então, as boas propriedades de isolamento, se você pegar os fios, a parte elétrica, os fios todos, os fios usam o quê? Polímeros para fazer o isolamento. Então, é um material extremamente versátil. E a maioria deles são ainda, por cima, recicláveis. Tá? Então, as principais propriedades, só admite quem está chegando. Então, as principais propriedades dos nossos polímeros: alta resistência ao impacto, baixa condutividade elétrica e térmica, a gente já citou isso. Essa alta resistência ao impacto é bastante interessante. Por quê? Como ele possui essa capacidade de deformar-se e retornar à posição, essa plasticidade, isso faz com que ele seja um material extremamente resistente ao impacto. Professor, mas se eu pegar um objeto de plástico e jogar no chão, ele pode quebrar. Pessoal, vamos fazer de forma diferente. Pega um prato de plástico, uma caneca de plástico e outra de cerâmica. Solta as duas para ver numa altura de 1 metro do chão, para você ver o que acontece. A de plástico não vai acontecer nada. Já a cerâmica muito provavelmente vai quebrar. Então é nisto que a gente está analisando em relação à resistência ao impacto. Tá? Então a gente tem que colocar, pontuar como é esta análise. Resistência a intempéries e ações químicas. O polímero ele apresenta uma certa tolerância muito boa em relação à resistência às intempéries. Então, um ácido, por exemplo, que numa embalagem metálica vai iniciar um processo de corrosão, mesmo sendo inox, tá? Inox também apresenta corrosão. É mais difícil, mas o aço inox ele não é imune à corrosão. O nome diz inoxidável. Ok, o nome diz, mas ele não é imune. O inox apresenta corrosão. Depende do local e do ambiente, ele é agredido pela corrosão. Já os polímeros apresentam essa elevada resistência à tentativa de corrosão. Em relação às propriedades ópticas, que ele se refere à questão da transparência, a questão de você ter um material translúcido. Isso é muito interessante, né? Isso permite aplicações bem legais. Nós vimos na aula passada as estações tubos de Curitiba, as quais traziam esta característica. E o que nós usamos polímeros e aonde nós usamos na construção civil? Falando sobre a nossa praia, a nossa área. Já vimos os polímeros em N situações, mas e para nós? Então,
Uma das principais aplicações desses polímeros é na parte de instalações hidrossanitárias. E ocorreu uma evolução, pessoal, muito significativa nesses polímeros. Então, o que acontece? O polímero, ele entrou como na jogada? Como é que era antes dos polímeros? E antes dos polímeros entrarem, a gente está falando de 40 anos atrás, então se vocês pegarem obras de 40, 50 anos atrás, vocês vão encontrar isso. Como é que era feita a rede de esgoto, a saída de esgoto da casa? Era feito através de calhas, né, manilhas cerâmicas. Eram manilhas cerâmicas. Então, essas redes mais antigas de esgoto eram feitas todas de manilha cerâmica. Pensa só. Por quê? Você tem o solo trabalhando. O solo trabalha. Vocês vão estudar isso, spoiler do futuro, em Mecânica dos Solos 2. Vocês vão aprender uma coisa chamada recalque. Tá? Recalque imediato e diferencial. Recalque imediato é você construiu, você carregou a estrutura. É fácil de entender isso? Claro que é. Nós já estudamos sobre concreto. E a gente já sabe que o concreto tem um peso de 2.500 quilos, o concreto armado, por metro cúbico. Então, em qualquer casa, por mais simples que seja pequena, você está colocando ali 10, 15, 20 metros cúbicos de concreto, fora o restante, que eu nem vou citar, né? Alvenaria, etc., mas você está colocando ali quantas toneladas de carregamento sobre o solo. Então, isso, ou seja, você está construindo, você está gerando o recalque imediato. Quando você termina a construção, você inicia uma coisa chamada recalque diferencial, tá? Este nome associa aquele cálculo integral e diferencial. Isso, é bem aquilo que acontece. Então, aqueles cálculos lá que vocês aprendem, pessoal, têm aplicações em vários campos da engenharia, tá? Não é à toa que vocês aprendem. Mas fiquem tranquilos, porque vocês, até o final do curso, depois de terminarem os cálculos, não vão usar nada além de equações do segundo grau. É tudo coisa mais simples. Spoiler do futuro. Voltando, recalque diferencial. 20 anos trabalhando o solo. Toda a obra. Forma toda a obra. Ah, mas quanto que vai baixar? Vai baixar 3, 4 centímetros. Não é grande coisa, mas vai baixar. As manilhas de cerâmica, elas são menos flexíveis, mais rígidas. Então, eventualmente, ocorria o quê? Desencaixe e acabava tendo um princípio de vazão e contaminação da região. Além do que, a facilidade de quebrar era outra coisa que era uma beleza, né? Bom, e a água? Não tem como você levar água para... A gente chama, e vocês vão aprender que o termo é esse, água fria. Como assim, professor? Água fria? Água sempre é fria? Não. Por quê? Em instalações hidráulicas, quando vocês forem fazer a disciplina, vocês vão aprender água fria, água quente. Por quê? Porque água, você pode ter um sistema de aquecimento e aí você vai ter água fria e água quente. Como é que você vai identificar um e outro? Tanto que a norma recomenda você desenhar, e é assim que a norma manda fazer, não diferente, separado por cores. A azul escuro você utiliza para água fria e a vermelha para água quente. Quando você vai fazer um desenho isométrico da tubulação. Em 3D, você separa nessas duas cores. Tá? Azul escuro e vermelho para separar o teu projeto, a tua isometria. Beleza. E aí, a água fria era feita com o quê? Ferro fundido. Então,
essas casas mais antigas, vocês vão encontrar tubulação existente de ferro fundido. Era o material que era utilizado. E para água quente. O que era feito para água quente, pessoal? Ninguém? Só quem está assistindo. Cobre? Cobre, muito bem. Muito bem. Mas além do cobre, o que tinha que fazer mais? Além do cobre, era necessário você fazer um isolamento térmico. Uma manta térmica. Vamos dar uma olhadinha na internet para a gente ver esse detalhe antigo do passado. Ah, isso é importante, professor, se já não usa mais, por que é importante saber? Simples assim. Você vai um dia pegar uma obra antiga, ela vai ter esse sistema. Pô, o que é isso? Nunca ouvi falar, nunca vi. Professor, uma coisa que eu peguei no apartamento que eu morei no centro, que eu não conseguia entender, assim, os fios, você vê, a conexão era tão antiga que os fios eram revestidos com tecido. Nossa, bota antiga nisso. Aí deu um problemão, por causa deu curto e tal, foi um negócio complicado. Complicado mesmo. Eu vou ser sincero para você, tá? Eu nunca vi acontecido. Eu sei que era antes do PVC era o tecidão mesmo, mas eu nunca vi. Então, pessoal, olha só, aqui está, ó, cobre, e aí hoje utiliza com polietileno expandido para fazer esse revestimento e ainda fazem instalações com cobre. Não é o comum, tá? Por quê? Qual que é o problema de fazer a instalação com cobre? Olha aqui a fotinha 3x4 do problema. Olha a fotografia 3x4. Você precisa soldar a tubulação. Mas tem algo que hoje em dia ainda é utilizado. Eu, pelo menos, utilizo nos meus projetos e nas minhas instalações. Gás. Gás é cobre. Por quê? Porque o cobre apresenta uma resistência muito mais elevada. Então não tem choro. Gás é gás. Você não tem ainda um substituto de um PVC ainda que substitua. Em breve deve ter, mas que faça essa substituição. Então o cobre ainda é utilizado. Mas ele era utilizado como água quente, tá? Como água quente. Eu mostrei aqui ele sendo usado em gás, mas ele era, olha só, aqui ó, ele é revestido para água quente. Só que aqui é aquela história. Ó, o tecido que você falou, só que isso aqui não é bem um tecido, tá? Isso é poliamida. É poliamida, mas é revestimento de poliamida. Olha só. O que acontece? Isso aqui é para tubulações industriais. Como assim, professor, industriais? Tubulação industrial. A indústria precisa de levar muita coisa com gás e outros líquidos. Então, aqui como soldar, eles estão explicando, mostrando, mas é uma curiosidade dos tubos de cobre. Então, no gás, ele ainda é utilizado. Então, qual que é o problema? O problema, pessoal, aqui o cara fez as conexões, tal, tudo certinho, tudo que precisou. O problema todo é uma falha numa dessas soldas aqui, você pode ter vazamento de gás, você pode... É assim, resumindo, você tem muita chance de ter dor de cabeça
se fizer coisa errada na instalação. Mas era assim. Interessante, né? Então, hoje, as instalações são de tubo de PVC. Então, o PVC entrou no esgoto, depois ele foi para água fria também, ele foi para água fria, e aí ele veio para água quente. A Tigre lançou, no final dos anos 90, a linha Aquaterm da Tigre. E depois ela lançou uma outra linha interessante, que é para laboratórios, porque em laboratórios o pessoal ainda não estava usando, devido a problemas de corrosão e etc., dependendo do ambiente, dava muito problema. Uma série R, que é uma série reforçada, é um PVC mais reforçado, você vê a espessura dele é bem maior, para suportar cargas químicas. Então, praticamente, ela tomou conta de tudo. E, pessoal, pensa o seguinte, eu vou fazer uma instalação com Aquaterm. O Aquaterm, você vai ter que fazer o quê para fazer essa instalação e ficar legal? Você vai usar uma cola para colar essas conexões. Monta, mede, corta, dá uma lixada na cabeça ali do tubo, na ponta onde vai encaixar na conexão, passa a colinha, puff, encaixou. Você monta um bom encanador, ou bombeiro, como queiram chamar, ele vai fazer esse serviço de instalação e montagem de um banheiro em 1 hora e meia. Até no máximo 2 horas ele fez tanto água fria quanto água quente. Ele já colocou um servente para cortar as paredes, foi lá, só fez a instalação. Se ele estivesse utilizando cobre, ele levaria pelo menos um dia inteiro para fazer. Então veja o ganho que nós tivemos. Outra coisa, cobre é caro, material caro. Então, fazer em cobre eu vou gastar 2, 3, 4 vezes mais do que fazer em PVC. A mesma coisa vale para as manilhas cerâmicas, na verdade, se tornaram peças de museu, obsoletas, que ninguém mais usa. Olhou aquilo e falou, sai daí, eu não quero mais isso, porque não vale a pena. E até as caixas pluviais de esgoto, em inspeção, há mais de 20 anos, todas elas são de PVC. Ninguém fica usando caixa de concreto? Não diria que não, tá, pessoal? Não é bem assim. Ainda se usa caixas de concreto, até porque é custo. Ah, professor, mas custo? É custo e impacta. Eu tenho uma obra X qualquer, eu vou ter lá, contando pluvial e esgoto, eu vou ter umas 20 caixas. Então, a caixa de concreto, ao invés de usar a caixa de PVC, eu vou baixar o custo da minha obra em mais de R$1.000. Eu vou fazer uma economia significativa. Então não adianta a gente pensar assim, nossa, vou usar isso em vez de usar aquilo. Esquece. Esquece isso. Você tem que pensar custo. A eficiência é a mesma, o resultado é o mesmo. Então, tudo depende do tipo de obra que você está fazendo. Outra coisa, a questão de tamanho. De repente, não compensa você utilizar essas caixas porque o tamanho torna-se um limitante. Você precisa de um tamanho maior. Caixa d'água. A caixa d'água, o fibrocimento se tornou proibitivo. Porque a fabricação do fibrocimento ele gera um pó particulado que é cancerígeno para quem respira. Então, as telhas foram sendo substituídas e as caixas d'água também, devido a este problema de saúde para os operários. O que aconteceu dentro dessa... Só admitir o coleguinha.
Então, dentro desta seara, pessoal, o que aconteceu? O pessoal acabou substituindo por PVC. Caixa d'água, uma coisa muito interessante que vocês, muito provavelmente, nem todo mundo sabe. A caixa de PVC ela é mais higiênica do que a de fibrocimento. Mas a caixa de PVC, ela suja, pessoal. A caixa d'água, ela vai acumulando, ao longo de um ano e pouco, ela começa a acumular uma crosta de limbo. Em 2 anos, com 2, 3 anos, você abrir uma caixa d'água, você vai ver uma camada de mais de 2 centímetros de lodo esverdeado em toda a caixa. Então, realmente, assim, eu recomendo a limpeza da caixa. E a lavar a caixa uma vez por ano vai garantir que você possa consumir aquela água. E é muito simples de explicar este fenômeno. Vocês podem fazer em casa. Deixa tampado para evitar mosquito da dengue, etc. Mas deixa um recipiente de plástico, deixa lá transparente. Pode ser uma garrafa PET, lava ela, lava bem, para não dizer que foi o resíduo do refrigerante. Tomou lá sua Coca-Cola, seu Guaraná, enfim. O ideal é que seja transparente para vocês poderem enxergar o fenômeno. Lava bem, coloca a água, fecha e deixa. O que vai acontecer? Deixa ao tempo. O que vai acontecer com o tempo? Ela vai começar a formar uma camada esverdeada em volta. Deixando ao longo de 2, 3 anos, você vai ver que aquilo lá vai quase que fechar com aquela camada esverdeada. Então, isto acontece, esse fenômeno ocorre com a caixa d'água. Então, vocês... eu tomo água da torneira. Ok. Fica sabendo que você provavelmente está tomando uma água não muito limpa, tá? Uma água meio contaminada. E aí, até a questão do gosto da água, etc., esse material acaba deixando um certo gosto na água. Eu não recomendo vocês tomarem a água sem, de repente, é primitivo, é antigo, é do tempo da avó, mas funciona. Filtro de barro. Pega, é barato, não é caro, coloca ali a água dentro do filtro de barro, ele vai filtrar para você e acabou o teu problema. Você não vai correr o risco de tomar uma água contaminada. Ok? Bom, dando sequência. Instalações elétrica. Na elétrica, toda a parte de fiação, como a gente já comentou, revestida por nossos amigos polietilenos. Mas não é só isso. Tomadas, disjuntores, as próprias lâmpadas, os bocais, os acabamentos, são todos eles de plástico. Outra coisa, quando o cliente é chique, quando o cliente tem grana, você vai lá e compra a linha de metais da década, do qual, e gasta lá R$1.000 brincando para colocar lá um puxador de toalha, um cabideiro, coisas assim. Senhor, meu cliente não está com toda essa grana, ele está fazendo casas populares aqui para vender, eu tenho que baratear. Aí você vai comprar os kits que tem a mesma cara, né? O nosso material aí, o nosso polímero vai estar lá com uma tinta metálica, parecendo a mesma coisa, só que vai custar 10%, olha lá, 50 a 100 reais, você compra kits legais, com saboneteira, papeleira e com certa resistência, né? Eu vou comprar o mais baratinho, pode ser que você não dure até a entrega da obra, mas se você colocar
um pouquinho melhor, você não vai se incomodar. Então, tem este detalhe que é bastante interessante. O uso na parte de instalações hidráulicas, elétricas, é bastante forte. Mas não para nisto. Fechamento de portas e esquadrias. Pessoal, eu já vi algumas empresas trabalhando e já usei, trabalhei com esse material e é fantástico. Rodapé em PVC e portas revestidas com película de PVC. Eu não ganho comissão, não ganho nada, mas eu vou mostrar para vocês. Eu vou mostrar a empresa que eu conheço. Tá? Professor, eu conheço outra empresa que faz isso. Ok, eu só estou citando como exemplo, beleza? Então, essa empresa aqui, a Pormad, tá? Os caras fazem... Eu já usei essas portas e os rodapés. O rodapé de PVC. O acabamento que ele dá é fantástico. Veja, e eu nem sabia. Agora os caras já têm, um rodapé da cor tabaco. Faz algum tempinho que eu não uso, então não sabia. Rodapé da cor tabaco, e ainda eles usam rodapé preto, enfim, o branco, que é o mais tradicional, isto é de PVC. E imitando madeira. Olha só. Imitando madeira. Ele é rodapé curupixá, ok, mas é PVC. As portas, vou mostrar agora as portas. As portas, pessoal, são... Vou pegar essa aqui. As portas são fantásticas. Aqui todo o batente é PVC. Por que a porta é fantástica? Eu fui na fábrica olhar e ver. E aí o cara falou que, inclusive, que essa máquina que fazia os rodapés era uma máquina italiana. Eu fui na fábrica deles. E aí, qual que é o grande barato da porta? A porta é uma porta comum, igual, de pinos, conforme todo mundo você olha e vê aquela portinha sem vergonha, normalzinha, pinos. Só que o pulo do gato dos caras é o seguinte: eles têm uma máquina que faz o revestimento da porta com este material vinílico. Eu olhei uma porta com frisos, ok, mas olha as portas lisas. As portas lisas é a mesma coisa, pessoal. É a mesma coisa. Então, isso aqui é uma lâmina vinílica. Nossos amigos polímeros, né? Então, a lâmina vinílica que reveste toda a porta. Então, você pega este kit aqui, tem no site da Pormad, depois, quem tiver curiosidade, digita ali, Pormad, vai aparecer o site, vocês olhem lá. A instalação dessa porta, isso que me chamou a atenção. Os caras vendem a porta pronta, com dobradiça, tudo prontinho. Você chega, monta a dobradiça nos batentes ali, encaixa a porta e coloca. A instalação da porta é em 40 minutos o cara instala a porta. Eles falam que instala em menos tempo, certo? Mas assim, eu coloquei esse tempo para pedreiros que nunca tinham trabalhado com esse tipo de porta. Em 40 minutos as portas estavam todas instaladas, colocadas no lugar, tudo certinho. Então, assim, uma qualidade fantástica, os rodapés, os batentes, as vistas das portas, todas adaptáveis. É uma coisa assim que eu achei
fantástica, né? Então, substituiu e bem a madeira. Então, a carcaça é de pinos, por dentro da porta é pinos, só que o pinos não tem contato nenhum com água, com nada, e é feito esse acabamento vinílico. Só que você olha e fica perfeito. Então, o carpê de madeira, na verdade, é o quê? É também um acabamento vinílico. Fica igual aquele acabamento do carpê. Então, eu mostrei, como eu falei, não estou vendendo. O áudio está muito baixo. Eu vou aumentar o áudio aqui, ó. Estou aumentando. Aumentei bastante o áudio aqui. Melhorou o áudio agora, Ivanei? Agora que eu vi a mensagem. Agora que eu vi a mensagem. Tá. Então, fechamento de coberturas, telhas. Nós temos também o uso de polímeros. A gente viu o policarbonato, como ele é usado, e nós temos N aplicações de cobertura usando policarbonato, tá? E pisos, revestimentos, divisórias, forro de PVC, é bem comum, todo mundo já viu. Revestimento e piso é o piso vinílico. Eu vou mostrar, então, agora o acabamento, o policarbonato. Policarbonato para cobertura. E vou mostrar o piso vinílico. Olha que interessante. Não, e olha só. O cara vende aqui, ó, Mercado Livre. Ó, isso aqui é tudo polímero. Eu só abri por causa disso, porque, ó, me chamou a atenção. ABS. Então, a ABS é uma forma chique de chamar o plástico, né? É um polímero, um plástico mais resistente, ó. Interessante, né? Mas não era isso que eu queria mostrar, não. Eu queria mostrar coisa mais bonita. Chamou minha atenção. Olha só. Policarbonato, aqui, ó. Policarbonato. Aí você olha isso aqui, ó. Isso aqui parece vidro temperado, né? Esses assim, ó. Esse aqui já curva assim, já. Embora ficou bom e tal, mas sem chance de ser feliz, né? Não engana, a gente sabe que é policarbonato, que vidro você não vai conseguir fazer assim. Olha só, policarbonato. Então ele dá um acabamento muito legal. E o outro era o piso vinílico. Olha só. Olha só. Aqui o piso vinílico. Engana bem. Eu tenho aqui, é meio feia a minha sala aqui e tal, não está muito bonita. Um piso vinílico vai dar aquele acabamentozinho diferenciado. Então, são aplicações dos materiais que a gente está vendo aqui. E para finalizar, eu nem vou expandir a tela, tintas e vernizes. Tá? Então, as tintas e vernizes, eu não preciso nem dizer para vocês, toda a gama de produtos que tem e todos eles derivados dessa mesma matriz. Uma matriz, diga de passagem, fantástica,
e bem legal. Dúvidas, pessoal? Alguém? Dúvida? Professor. Ficou claro o conteúdo de polímeros? Vou parar a gravação.